E a gente volta a alertar. Dengue mata. E a gente fala sobre esse assunto agora porque os casos continuam crescendo, viu? Até agora já foram em todo o estado mais de 3.000 confirmados. No ano passado, nesse mesmo período, foram pouco mais de 1.200, ou seja, mais que dobrou. O Ivan Lemos está ao vivo para falar sobre esse assunto e também repercutir esses números, porque hoje foi divulgado o novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde, não é isso, Ivan? O Disque Denúncia da OAB hoje preocupa, porque da semana passada para cá foram 806 casos confirmados a mais em relação à semana passada, em todo o estado. Não teve nova confirmação de mortes. As mortes confirmadas até agora foram em Atalaia e também na cidade de Viçosa, mas outras 4 mortes estão em investigação no estado. Boca da Mata, Porto de Pedras, Teotônio Vilela e Barra de Santo Antônio. Em Maceió, todas as mortes que estavam em investigação em Maceió foram descartadas. Então, as 2 mortes confirmadas são essas, de Atalaia, que a gente já noticiou, e de Viçosa também. Mas esse aumento no número de casos preocupa. Por isso, eu vou conversar agora com o infectologista Dr. Renê Oliveira. Dr. Renê, boa noite. São 800 casos a mais, mas o senhor estava falando com a gente antes de entrar ao vivo que esse número ainda está atrasado. Os atuais ainda não estão nesse boletim. Sim, demora um pouco para os dados entrarem no sistema. Então, o que estamos vendo hoje ainda não é a realidade para a semana 15, que é essa última semana, essa que saiu. Provavelmente teremos uma agregação de novos casos, porque a notificação, a colocação no sistema dos casos notificados demora um pouquinho, sim. A gente tinha entrado ao vivo numa outra semana falando que o gráfico estava ali ainda oscilando, mas agora esse aumento, esse período chuvoso é o que preocupa mais, né? Era esperado, né? Então, nós estamos entrando na quadra chuvosa com mais intensidade, acúmulo de água em diversos locais dentro das casas e aí a proliferação, uma infestação maior do mosquito. E isso, claro, leva também a um aumento no número de casos de dengue, né? Até então estava se falando, os números estão aumentando, mas em relação a outros anos em que houve casos, ainda estava sob estabilidade. Nesse atual momento, em relação não ao ano passado, a outros anos anteriores, como está a situação? Em comparação com 2023, nós tivemos um aumento, sim, esse aumento ele é nítido, é evidente. Em comparação com 2022, que foi o ano já no finalzinho da pandemia, foi um número maior em comparação com agora, tá? Mas ainda é cedo para falar, porque o esperado, o normal, o que acontece rotineiramente é o aumento do número de casos a partir do mês de abril. Só que nós estamos presenciando um aumento do número de casos em semanas antes do mês de abril, né? São esses casos de agora que são referentes ainda a março? A março. E temos de considerar que agora abril, né, estamos no dia, 16º dia, é que realmente, comparando com os períodos anteriores, é que que o número de casos vai aumentar mesmo, né? E a gente sempre reforça aqui aqueles velhos cuidados que a pessoa tem que ter dentro de casa, no ambiente de trabalho, sempre estar atento ali a locais onde esse mosquito ele possa proliferar. Dentro das casas sempre da mesma forma. Agora, fora das casas, nos quintais, nas ruas, esse é o período chuvoso, acúmulo de água, preste atenção, vamos observar a presença ou não das larvas, que indicam um aumento na infestação e uma proliferação mais acentuada do mosquito, né? Muito cuidado com isso, né? Doutor, como está a situação da dengue grave hoje no estado? Porque tem esses casos confirmados, mas em relação à dengue grave, houve um aumento? Como está essa questão? Estabilidade também, mas temos de considerar que ainda tem uma relação com o período que estamos vivendo, com relação ao número de casos, porque consideramos o seguinte: para cada 20 casos de dengue clássico, o quadro, a evolução comum, nós temos um caso de dengue grave. Se na presença, na vigência, num aumento expressivo no número de casos de dengue comum, nós teremos um aumento também expressivo no número de casos de dengue grave. Isso aí é bem estabelecido, né? E aí, tomar sempre atenção em relação aos sintomas da doença. Perfeito. Não podemos negligenciar. Dengue, na maioria das vezes, é
É uma doença que evolui de uma forma até rápida, poucos dias, primeiro dia, segundo, terceiro, aquela sintomatologia bem clássica que todo mundo já conhece, né? Dores pelo corpo, dores articulares, a dor de cabeça que é muito forte, dor atrás dos olhos, né? Manchas pelo corpo. Isso aí, na grande parcela dos casos, para por aí mesmo. Mas a sequência, no 5º, 6º, 7º dia, com piora, com aquele quadro clínico arrastado, com queda na pressão arterial, a tontura, a náusea, vômito, alteração do quadro neurológico, é preocupante. É dengue, que pode caminhar para dengue grave. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, esse aumento no número de casos aí da semana passada para cá, mais de 800 casos novos confirmados no estado e 4 mortes sob investigação. Até agora, Alagoas registrou 2 mortes, na verdade, confirmou 2 mortes pela dengue, que foram em Atalaia e Viçosa. Volto com você, Bia. Perfeito. Obrigada, Ivan. Também, doutor Renê, por esclarecer a população sobre esse assunto. População que deve ficar cada vez mais vigilante com relação à presença do mosquito nas nossas casas, no ambiente em que a gente frequenta e o combate, com a prevenção aos focos, que também podem surgir no nosso quintal, dentro da nossa casa ou em algum ambiente por onde você passe, tem que fazer a denúncia, tá bom? Não vamos baixar a guarda não, porque o caso é sério, 2 mortes confirmadas por dengue aqui em Alagoas e o número de casos até agora, até abril, já é mais que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado, o número de casos confirmados dessa doença.